Viva Saúde. Apoio Cultural. Agros. Instituto UFV de Seguridade Social. Olá! Quem é pai ou mãe já passou por isso. Até os 5 anos de vida é muito comum crianças terem infecções respiratórias, como a faringite, a rinite, a sinusite, a rinocinusite, a pneumonia e a bronquiolite. Algumas crianças parecem adoecer mais que as outras. Por que será? Se esse é um assunto que te interessa, fique atento, porque este é o tema de hoje do Viva Saúde. Para falar sobre infecções respiratórias em crianças, nós convidamos a médica, pediatra e professora do curso de Medicina da UFV, Brunella Chagas de Freitas. Doutora Brunella, bem-vinda ao programa, muito obrigada pela sua presença aqui. O que é comum numa criança, principalmente num bebê, ter como sintoma de doença respiratória? Como é que esse tipo de doença começa? É febre? Tá. Então, bom, primeira coisa, então nós temos que entender que nós temos, assim, duas grandes divisões. A gente tem as infecções de vias aéreas superiores e a gente tem as infecções de vias aéreas inferiores. Então, hoje, pela prevalência, pela grande frequência, hoje eu vou estar falando um pouquinho para você sobre, e para as mães e pais, né, sobre infecções de vias aéreas superiores. Então, quais são as vias aéreas superiores? Eu até trouxe aqui um esqueminha, um desenho. Então, as vias aéreas superiores, elas compreendem as narinas, as cavidades paranasais, a faringe, a laringe e os ouvidos, tá? Então, qualquer infecção, processo infeccioso que acometa esses locais, eles são considerados infecções de vias aéreas superiores, tá? Ou seja, da garganta para cima. Da garganta para cima, tá? Então, as manifestações de vias aéreas inferiores, realmente elas são mais importantes, são, né, aí já é um grupo, uma entidade, né, que valeria a pena, de repente, a gente discutir em outro programa. Bom, esses são os mais comuns. Esses são os mais comuns. Então, assim, cerca de 2/3 dos atendimentos de emergência de crianças, eles estão relacionados às infecções de vias aéreas superiores. E dentro dessas infecções de vias aéreas superiores, a mais comum é que a gente chama de nasofaringite ou rinofaringite, que é o quê? Pelo próprio nome, né? O processo infeccioso de narinas e faringe, que seria aquela porção inicial da garganta, tá? Que é a que a gente conhece como dor de garganta e nariz entupido. Como resfriado, resfriado ou gripe, tá? Então, dependendo do agente, né, a gente tem a nasorrinofaringite comum, que é o resfriado comum, e dependendo se é um agente, né, por exemplo, o vírus da influenza, que é o, né, que a gente tem até a vacina, né? Então, esse, geralmente, ele já dá um quadro de gripe, que aí são manifestações clínicas mais intensas. Mais complexas. Mais no complexas. Resfriado tem febre? Então, aí depende da faixa etária, né, da criança. Então, é importante, né, a família ter em mente que a maior parte das infecções de vias aéreas superiores é causadas por vírus e não por bactérias. Então, isso é importante para a gente não entrar com antibiótico ou automedicar desnecessariamente. Porque bactéria, antibiótico não funciona nelas. A bactéria sim, e o vírus funciona no vírus. Então, como a maioria é virótica, tomar antibiótico não resolve. Não resolve e vai gerar problemas. Não confie no farmacêutico que não tem esse conhecimento, nem faça automedicação, porque além de não fazer bem, pode fazer mal. Pode fazer mal, com certeza. Prescrição de medicamento é para médicos. Isso, com certeza. Principalmente para criança pequena, que pode ter consequências até mais sérias, né? Isso, então aí você até me perguntou, quais seriam essas manifestações clínicas, né? Então assim, geralmente é importante também a família ter em mente que as crianças, né, de 0 a 5 anos, elas realmente são muito acometidas por IVAs. Eu vou simplificar e chamar as infecções de vias aéreas superiores de IVAs. Então, elas são muito acometidas por IVAs, principalmente os menores de 3 anos.
tá? E essas crianças menores de 3 anos, as crianças normais, elas podem ter de 8 a 10 resfriados por ano. Quase um por mês. Quase um por mês, sem que isso significa que essa criança tem algum problema de imunidade, né? Quanto menor a criança, geralmente mais ela vai se manifestar com febre. Ah, sim. Tá? Mas os sintomas, assim, sinais, sintomas mais importantes associados a rinofaringite, ou nasofaringite, ou resfriado comum, que são a mesma coisa, geralmente são tosse, coriza, febre pode ou não estar presente, obstrução nasal, queda de apetite, lacrimejamento. Então, geralmente, esses são os sintomas, sinais e sintomas mais comuns. A criança fica mais amoadinha. Mas, doutora Brunella, o que é motivo para levar ao médico? Já que é normal né, ter até 10 por ano, né, quase uma por mês, ou seja, o bebezinho quase sempre fica doente, que tem uns que ficam menos, né? Quando que eu devo levar ao médico? A partir de que febre, a partir de que grau? É só febre de 40 graus que leva para o médico? Se estiver só com coriza é aquele narizinho que escorre, né? Se tiver catarro, leva para o médico? Qual que é a diferença para que as pessoas não precisem também ficar levando ao médico sem razão? Né? Principalmente sem razão. Quem é usuário de SUS, que é muito mais complicado, né? Então aí a gente tem que ter em mente assim, uma das primeiras coisas é a faixa etária da criança. Então, aquele bebezinho recém-nascido, que seria aquele bebê, né, de 0 a 28 dias de vida, então, mediu temperatura, porque febre também, as pessoas têm que entender que não adianta, eu coloquei a mão, tá quente, não, tem que pegar o termômetro e conferir, mesmo aferir essa temperatura. Então, a gente considera febre a partir de 38 graus. Então, abaixo disso não é febre. Então, primeira coisa, vamos conferir se realmente essa criança está com febre. Febre em um bebê nessa fase de recém-nascido, realmente a gente deve considerar que isso é uma urgência. Então, esse bebê deve ser avaliado. Mas a gente também deve ter em mente a diferenciação entre febre e hipertermia, porque às vezes o bebê está agasalhado, muito agasalhado, mede-se a temperatura e ele tem uma elevação de temperatura, sem que isso seja a febre. Então, antes também de correr, né, para procurar um atendimento, então vamos desagasalhar o neném, deixar o neném um período sem o excesso de agasalho e conferir essa temperatura. Se realmente essa temperatura se mantém, então esse neném está com febre e aí procurar um atendimento médico. Mas sempre que possível evitar o hospital, porque, né, se chega no hospital, existem outras doenças ali circulantes, então não é um ambiente que seria o mais adequado. Então sempre que possível procurar outro nível de atenção. Porque a criança já está com febre, ela já está um pouco debilitada. Aí é perigoso pegar, inclusive, outras infecções que podem ser mais graves, né? Isso mesmo. Então a gente tem que ter, né, tem que ter esse cuidado. Coriza, que é só o narizinho escorrendo aquela aguinha. Ou às vezes um incômodo que te leva a pensar que é uma dor de ouvido, tem que aguardar a febre? Então, aí vamos então pensar na abordagem, né, que a gente pensou nessa abordagem da febre de um recém-nascido. Então, aquela criança maior. Então, primeira coisa, febre não é um vilão. Febre não é uma doença. A febre é um sinal, sintoma associado a alguma causa, né, que está acarretando aquela resposta do organismo. Então, a febre, a elevação de temperatura, ela é benéfica, porque é ali naquele momento que você tem ativação do sistema imunológico. Então, também não se deve correr e medicar, por exemplo, uma criança com 37,8, 37,5, porque o risco de se medicar e a criança ter uma hipotermia, né, existe, e isso vai trazer muito mais prejuízos do que a criança ter a febre. Então, primeira coisa, 38 seria um parâmetro para se considerar medicar a criança, tá? Medicar com antitérmico. Com antitérmico, tá? E geralmente a gente recomenda o paracetamol ou o ibuprofeno. Entre 37,5 e 38, se de repente é uma criança que tem um passado de convulsão febril,
aí realmente o limiar dela, né, da temperatura para desencadear uma nova convulsão. Então, de repente com 37,5, esse tipo de caso a gente pode considerar e orientar, né, que se faça a medicação em casa. Agora, outra coisa, não medicar a criança e levar correndo para o médico. Também não precisa disso. O ideal é até a criança chegar sem febre ao médico, porque fica muito melhor para a gente observar como é que está o estado geral da criança, a criança cooperar mais no exame, entendeu? Então, tratar a febre não vai mascarar o quadro da criança. Então, levar essa criança já medicada e, se possível, sem febre naquele momento. Com antitérmico, se a febre estiver mais alta. Que é o que a gente considera 38, né? Uma febre de 39 já é considerada uma febre alta, mas nem por isso também deve-se sair correndo com essa criança sem medicar e levar, porque eu tenho que levar ao médico essa criança com febre. Medique a criança adequadamente, tá? Agora, uma criança você falou que até 28 dias, até um mês mais ou menos, essa febre é motivo para se levar ao médico. E crianças maiores? É mais comum ter a febre? Isso, Diminui, você falou que essa incidência de resfriado pode acontecer 10 vezes em bebês pequenininhos. E depois de 1 ou 2 anos? Então, ainda pode acontecer, até com uma frequência de 5, em média 5 resfriados, né, ao ano, que são, né, as causas mais comuns aí de febre, né, que a gente observa. Então, a gente sempre orienta que, como os vírus são, na sua grande maioria, os principais agentes causadores das infecções das IVAs, né? Então, a gente sempre orienta que se observe o prazo aí de 72 horas, tá? Então, não é porque tem febre que a febre, como eu falei, é o vilão da história. Então, tem a febre, é uma reação do organismo. Então, tem febre, tem 38, 38,5, medica a febre. Observa como a criança está nos intervalos, porque isso é um parâmetro importante também. Então, se a criança, mesmo com febre, ou nos intervalos que ela está sem febre, que ela está sob efeito de medicação, ela está animadinha, ela está sorrindo, ela está andando, ela está brincando, isso aí é um sinal de que se pode esperar um pouquinho mais essa evolução. Que às vezes é a manifestação do vírus simplesmente do vírus, normal. da resposta ao vírus, e como geralmente 72 horas isso se resolve, no máximo. Então, assim, se a criança não tiver muito debilitada, 3 dias, nem precisa levar ao médico. Aí é observar. Outra coisa também importante é o estado de hidratação da criança, porque quanto menor a criança, maior o risco dela desidratar. Então, ainda mais com as perdas, né, a questão da febre, né, da transpiração e do suor, então deve-se reforçar a hidratação dessa criança. Agora, procurar um atendimento, então, se a criança está prostrada, se é uma febre que passou de 72 horas, ou a criança piorou o estado geral nesse período, ou a criança muito irritada, não está aceitando, não está com a aceitação boa de líquidos, tá? Porque a questão do apetite, ele não está comendo. Claro, isso é normal, tem um processo infeccioso ali, então o apetite normalmente vai cair. Mas insistir com a alimentação, não deixar de oferecer, mas sem forçar também. Que naturalmente, quando esse processo começar a se resolver, essa criança vai voltar a ter o apetite normal. Então, até 72 horas, desde que não seja muito grave, é possível tratar em casa. É possível tratar em casa. Doutora Brunella, nós vamos fazer um pequeno intervalo. O Viva Saúde volta já, não saia daí.